Olá, gente, bem-vindos ao nosso canal mais uma vez. Sejam bem-vindos aqui. Peço a você que não é inscrito, se inscreva aí no nosso canal, deixe o seu gostei, deixe o seu comentário também, é claro, e compartilhe os nossos vídeos aí, tá bom? Nos ajude aí no caso, fazer com que os nossos vídeos, né, eles cheguem a pessoas que muitas vezes precisam desse conteúdo aqui, tá bom? Hoje nós vamos falar mais uma vez sobre traduções bíblicas, um assunto aqui bem recorrente aqui ao nosso canal, né? Eu fiz um vídeo uma vez falando sobre qual das Almeidas seriam, no caso, seria a melhor. Nós sabemos que existem várias traduções de Almeida por aí. Nós temos a ARA, a antiga no caso, né? A NA, que é a nova, né? Digamos assim, a nova ARA, tal. Nós temos a século XXI, nós temos a Almeida contemporânea, nós temos a corrigida, nós temos a ACF e não lembro se tem mais alguma outra, mas pelo menos aí vocês já viram aí que existem algumas ARA, algumas Almeida. Todas essas Bíblias, ou quase todas elas mantêm um estilo de tradução muito formal, ou seja, muito ao pé da letra, ao texto na língua original. Então, elas tentam seguir aquilo que o texto, por exemplo, o texto grego, né, que é o nosso assunto aqui hoje, ele realmente ele está, no caso, ali refletindo, né, ou seja, o significado fiel ou mais fiel da palavra. Aí você pode pegar, por exemplo, a nova Almeida atualizada, que é a NA, ela já vai trazer uma proposta um pouco mais moderna de tradução, né? Assim como a século XXI também, elas já vão pegar aquelas palavras mais arcaicas e já vão trocar, vão pôr ali palavras mais usadas hoje em dia. Por quê? Porque as outras Almeidas aqui citadas, né, fora essas duas, elas, como eu falei, são muito formais. Então, muitas vezes a tradução Almeida ela é muito truncada, ela não é fácil. Até para quem já tem um costume de ler a Bíblia já há muito tempo, como eu, já leio a Bíblia há muitos anos, às vezes a Almeida ela ainda soa um pouco um pouco arcaica, tá? E aí muitas vezes a gente tem que, no caso, recorrer a dicionários bíblicos se a gente quiser entender realmente o que é que o texto ele está tentando nos transmitir, qual a mensagem ali daquela passagem. Porém, você tem pessoas que não têm problema com isso, né? Porque já tem um conhecimento muito maior, tal. Então, beleza. Eu fiz um vídeo tratando desse assunto e aí alguém falou, né, se porque lá nesse vídeo eu falei que dessas Almeidas eu ainda prefiro a ACF, que é a Almeida Corrigida Fiel. Até porque dessas Almeidas, né, digamos assim, mais arcaicas, ela parece ser ainda menos arcaica. Ela, no meu ponto de vista, como eu comparo as traduções, eu percebo que ela tem uma tradução ainda mais fácil de ler do que as outras Almeidas. Por exemplo, do que a ARA. A ARA, rapaz, é muito complicado. Eu tenho a Shed, para quem tem a Bíblia Shed, é um exemplo de uma ARA, né, que tem ali em sua tradução, e a gente lê, a gente consegue ler e tal, mas é bem truncada às vezes. E a ACF, ela parece ser um pouco mais fluida, né? É o meu ponto de vista. Para outras pessoas, talvez elas prefiram mais a ARA do que a ACF, beleza. Mas a questão não é nem tanto assim a tradução em si, mas sim o texto no texto na língua original ao qual essa tradução está se baseando. No caso, a ACF, a gente sabe que ela contém no Novo Testamento um texto bizantino, que é o texto Receptus. E não é o meu texto preferido, mas é o texto que ali reflete um texto que eu gosto mais, que é um texto bizantino, mas especificamente o texto majoritário, que seria esse aqui.
esse daqui. Nós não temos uma Bíblia, uma Bíblia completa com esse texto grego aqui ainda. Nós temos esse texto majoritário aqui em português, né, que é um interlinear. Então, ele é um texto grego e português. É um texto grego e português, mas apenas no Novo Testamento. Então, é um texto grego que eu entendo ele ser um texto que contém uma linha mais assim correta, mas existem pessoas que preferem, por exemplo, o texto Receptus, que é um texto bizantino também, mas para quem conhece a história do texto Receptus, você vai ver que o texto Receptus ele é um texto grego que foi baseado em bem menos manuscritos do que o texto majoritário, mas bem menos mesmo, bem menos mesmo. E são textos mais medievais, mais novos ali, né? Em comparação a textos que o majoritário se baseia, muitos também são medievais, mas ele já pega alguns que são um pouco mais antigos também. Mas existe a linha que prefere, por exemplo, um texto eclético, um texto crítico, né, chamado. E aí a principal alegação para se aderir ao texto crítico é porque ele está baseado em documentos mais antigos e por isso eles são melhores pela data. Mas quem estuda crítica textual vai perceber que nem só porque o texto, o documento é mais antigo, ele é melhor do que um mais recente. Por exemplo, um mais antigo, ele vai ter, em média, em uma página, ele vai ter de 15, 20 erros. Olha só, o que a gente chama de variantes textuais, ou mais, né? Mas em média é isso. E um texto bizantino vai ter bem menos, bem menos. Aí vão lá alegar, é porque o texto foi corrigido, não sei o que, mas não há nada, historicamente falando, que comprove essa correção. O que a gente pode entender de preservação do texto, né? Os ecléticos vão chamar de correção do texto. Então, fica essa briga aí. Mas os documentos antigos, eles têm o seu valor, principalmente nessa questão do estudo dos papiros e tal, mas você vai perceber, cara, que tem muitos documentos antigos que são ruins. Não é só porque ele é antigo que ele é bom, não. Tem muita coisa antiga ruim demais. Muita coisa antiga que parece que foi ali escrito por crianças quase. Ou gente que não, assim, no caso, entendia de grego. Quando eu falo criança, é de forma, assim, genérica, né? Mas por pessoas que não entendiam o grego, então são muito mal escritos, muitos erros, ou seja, típico de quem não ali falava aquela língua ali que estava sendo escrita aquele documento. Então, nem só porque esse documento é o mais antigo, eu vou aderir ou eu vou ter esse documento como melhor, pelo menos eu não penso assim, e muita gente também pensa assim como eu. Então, eu sigo uma linha aonde o texto grego em uma certa região geográfica do mundo foi melhor preservado, que foi na região bizantina, aonde, por sinal, o trabalho apostólico ali foi muito mais intenso, foi muito mais forte. Então é claro que as igrejas ali naquela região iriam se preocupar muito mais com a preservação do texto bíblico do que em uma região onde você não vê nenhum trabalho forte, que foi na região egípcia. Você não vê nada sendo feito ali, sendo falado sobre o Egito ali, por exemplo, em Atos ou nas cartas paulinas e tal. Mas a gente vê muito sendo falado na região bizantina, aonde a igreja foi ali fortalecida. E a tradição ali, ela preservou melhor o texto bizantino. Então, é algo simples de se entender. Então, as Bíblias que trazem um texto bizantino, para mim, isso no meu modo de pensar, mas também de outras pessoas também, até pessoas aí acadêmicas, muitos acadêmicos, escritores e tal, eles entendem também que o texto ali foi melhor preservado. Então, quando a gente, no caso, aceita, a gente alega, no caso, dizer que essa Bíblia CF ela tem um texto melhor, tal, tem muita coisa envolvida nisso. Não é só a tradução, mas também a composição.
a transmissão do texto na região ali, aonde o texto bizantino foi preservado. O texto Receptus, para mim, ele não é o texto melhor, mas ele reflete um texto bizantino. Por exemplo, nós temos também ainda dentro dessa gama bizantina, nós temos o texto da família 35, que eu também não sigo ele, mas ele é muito parecido com o texto majoritário. Então, para vocês verem o quanto está aí rachada essa questão, né? Mas a Bíblia em português, gente, sendo crítico, sendo eclético, você consegue ler o texto bíblico, você consegue pregar o evangelho em qualquer uma delas. Isso é o mais importante, e isso é o que importa. Essa discussão de texto A, texto B, isso aí fica mais para a academia mesmo. Entendeu? Por exemplo, em púlpito eu nem falo dessas coisas. Então isso fica mais para o âmbito mesmo acadêmico. Mas, se for para mim escolher, eu prefiro, é claro, escolher em Bíblia, em português, uma tradução das Almeidas, ainda prefiro uma ACF, e em se tratando de texto em língua original, prefiro um texto bizantino. Sim. Essa é a minha opção, você pode ter a sua. Mas diga aqui embaixo qual é a sua opção e por quê. Deus abençoe sua vida.